Senhoras e senhores, senhoritas e senhoritas, então... Ave Maria, peraí, pronto. Luminosidade, dá pra me enxergar aqui de boa. Então, essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Ofendida Freire, disciplina História e... História, sétimo ano. E a gente vai dar continuidade ao capítulo 13, se tudo der certo. Vamos finalizar o capítulo 13 hoje, nas próximas meia hora. E é o capítulo 13, Diásporas Africanas e Resistências. Como vocês viram, eu andei meio doente esses tempos, né? Tô melhorando aos pouquinhos e tal, não sei o quê. Gente, levem a sério, Covid, coronavírus, é um bicho que acaba com a gente, viu? Tô melhor, depois de uma semana e meia, tô voltando a sentir cheiro agora, imagine. Eu viciado em café, pegando café para tentar cheirar e sem conseguir, ó que miséria. Mas enfim, tô melhorando, tá? A respiração ainda tá um pouquinho... Mas, no geral, eu tô bem, viu? O professor não vai morrer, tá? Sei que alguns de vocês talvez queiram isso, mas não vai ser dessa vez que vocês vão se livrar de mim. Ai, professor é doido, miséria. Então, lá na página 134, a gente tem o seguinte para trabalharmos a respeito disso. Dando continuidade a esse trabalho a respeito do capítulo 13 sobre resistências africanas. Pronto, tava só ajeitando um negócio aqui. Ajeitei, foi. Ih, rapaz, peraí. Ai, meu Deus, não sei o que. Ah, tá. Pronto. Então, em 17 de dezembro de 1792, uma comitiva de ingleses desembarcou no Rio de Janeiro para abastecer as embarcações antes de prosseguir viagem para a China. Os estrangeiros ficaram na cidade por 2 semanas e deixaram registradas suas impressões sobre a cidade e seus habitantes. Leia com atenção um fragmento do relato de viagem de Sir George Leonard Staunton, secretário da Embaixada Britânica que fazia parte da comitiva. A gente tinha muito isso naquela época, né? Em 1800, 1700 e alguma coisa. De comitivas, de pessoas que desembarcavam no Brasil, não somente no Rio de Janeiro, mas todo o Brasil no geral, que faziam seus relatos, suas impressões, mandavam cartas para a Europa no momento que eles chegavam aqui e começavam a escrever falando sobre a experiência de estar aqui no Brasil e como era frequente essas idas e vindas de diversos navios que levavam não somente produtos do comércio entre Brasil e Inglaterra, Brasil e África, né, Brasil e Portugal, Espanha, eles levavam também algumas dessas correspondências para serem enviadas para os reis ou para outras pessoas e tal, né? Então, nesse daqui foi o Sir George Leonard Staunton que vai fazer um relato a respeito dessa sua viagem, as suas impressões sobre a sua chegada no Brasil, sobre esse momento que ele vivenciou, um pouco desse cotidiano no nosso belíssimo país. O Brasil importa a cada ano cerca de 20 mil escravos. Ah, desgraçado. Destes, 5 mil são vendidos para indivíduos que habitam o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os cariocas. Tem gente que é do Rio aí, né? Maria Luísa, você é do Rio de Janeiro? Não sei. Não. Você conhece gente? Não sei. Enfim, quem é do Rio? Deixa pra lá. Desses 5 mil são medidos para indivíduos que habitam Rio de Janeiro. O preço de um escravo é, em média, 28 mil libras esterlinas. Vocês fazem ideia de quanto seja 28 mil libras esterlinas? Eu também não faço ideia, mas era dinheiro pra caramba.
Aqueles que compram na África não podem embarcá-los sem antes pagar ao agente do rei de Portugal 10.000 réis por cabeça. Esse imposto atinge anualmente uma receita de 60.000 libras esterlinas, dinheiro que entra nos cofres da coroa portuguesa no caso. Não é uma véia que fica lá assim recebendo dinheiro, né? Cá meu dinheiro, me pague, seu caloteiro. Não. Coroa portuguesa, a ideia do império português, da monarquia portuguesa em geral, né? Mas que não é considerado parte do erário público. Erário, conjunto de recursos financeiros de uma nação. Esse dinheiro então era desviado. O pessoal chegava assim, me paga aí os 10% do garçom. Aqui, esse dinheirinho para ficar aqui, ó. Com o papai aqui. Estima-se que a população de escravos no Brasil, entre nativos da África e descendentes, ronde 600.000 indivíduos. 600.000 pessoas escravizadas no Brasil na época de 1792. Há pouco mais de 230 anos. Anteontem, praticamente, né? Entre nativos da África e descendentes, porque nativos são aquelas pessoas que nasceram na África e foram trazidas para o Brasil, foram escravizadas, trazidas para o Brasil. E seus descendentes são os seus filhos e filhas que eles já obtiveram aqui mesmo no Brasil, seja através das relações sexuais entre os próprios cativos, os próprios escravizados, ou, algumas vezes, filhos bastardos de senhores do engenho, que geralmente eram frutos de estupro, né? Com as mulheres negras africanas escravizadas, os senhores de engenho, eles pegavam elas, estupravam elas, e com uma forma de não admitir que aqueles eram seus filhos, porque eles estavam tendo filhos com mulheres pretas, que eles estigmatizavam, que eles só enxergavam elas como corpos, como objetos, como algo para eles usarem e deixarem para lá. Então, os filhos dessas mulheres eram também escravos, né? Eram os descendentes delas. Então, a população no Brasil de escravos era em torno de 600.000, enquanto a de brancos, dizem, não ultrapassa os de 200.000. Havia 3 vezes mais escravos, mais pessoas escravizadas do que pessoas brancas. No Rio de Janeiro, essa desproporção é bem maior do que no restante do país, pois a cidade não conta com mais de 3.000 brancos, sendo que o número de negros atinge facilmente a casa dos 40.000. 40.000. Tipo, 13 vezes mais, né, de pessoas negras do que pessoas brancas. Isso, claro, foi um número, foi meio que um chute por alto, assim, né? Pelas pessoas que eles estavam, que George Leonard Staunton estava vendo no cotidiano, no dia a dia dele, né? Que ele via as pessoas passando e tal, não sei o que, ele ia meio que contando assim. Então, o que a gente chama de estimativa. Não é que houvesse exatamente isso. Era mais ou menos a proporção que ele enxergava, que ele via nas andanças dele, por ali, né? Pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Deixando de lado a população de escravos empregados nas plantações, os quais são submetidos a duros trabalhos, aqueles que ficam na cidade não parecem felizes. Os negros que vivem nas plantações do Brasil podem trabalhar
dois dias em benefício próprio, o dobro do tempo de que dispõem os escravos das Antilhas. Como assim? O que é que significa essa ideia de trabalhar 2 dias por conta própria, né? 2 dias em benefício próprio. Alguns deles, não eram todos, alguns deles eles tinham pequenos pedaços de terra. Esses pedaços de terra, eles poderiam, durante 2 dias na semana, era meio que os dias de folga deles, eles poderiam cultivar nesses locais. Tá? Então, o que eles conseguiam produzir nesses pequenos espaços que eles tinham, que algumas vezes era fruto do trabalho deles, alguns tinham um pouco de trabalho remunerado, geralmente seu trabalho, claro, não tinha remuneração nenhuma, afinal de contas eles eram escravos, né? Mas alguns deles conseguiam ter fazer algum tipo de trabalho manual, um tipo de artesanato e tal, e eles tinham um pouco de dinheiro. Conseguiam, por conta disso, obter pequenos pedaços de terra. E nesses pedaços de terra eles faziam sua produção, eles plantavam. Consequentemente, plantavam e colhiam. O que eles colhiam e não era utilizado na sua própria subsistência, para sua alimentação própria, eles levavam para o mercado, eles levavam para as feiras e vendiam. Consequentemente, o que eles vendiam, eles recebiam por isso, né? Então, eles tinham esse benefício de conseguir trabalhar durante 2 dias em benefício próprio, por conta própria, o que era o dobro do tempo do que os escravos nas Antilhas, que eram as Antilhas holandesas, que eram ilhas que pertenciam, que eram colônias da Holanda. Assim como o Brasil era colônia de Portugal, tinha algumas ilhas, que eram as Antilhas holandesas, eram colônia da Holanda. E lá eles só tinham um dia, esse dia de folga, né, para que eles pudessem trabalhar por conta própria, em benefício próprio. Procura-se coibir a prática do roubo e da mentira, mas parece que esses vícios pertencem à sua própria condição. Olha que safado, descarado, falando que preto era ladrão e que era Zé Mané, que era mentiroso, né? Que era malicioso. Tá aí uma das origens dessa ideia sobre o racismo ser tão grande. Essa criação do estereótipo, que a gente chama, de construir um imaginário popular, de construir uma ideia na cabeça das pessoas de que essa população negra ela seria uma população de ladrões, de pessoas mentirosas, de pessoas maliciosas, tal. É o imaginário popular, que aí a gente vê muito bem aqui, ó. Parece que esse vício pertence à sua própria condição. É como se ele estivesse dizendo aqui, não, somente o fato dele ser negro já faz parte dele, parte da índole dele, parte da personalidade dessas pessoas, o ser ladrão, o ser mentiroso. Que eu não posso falar palavrão aqui, mas eu queria falar um palavrão muito pesado, bem cabeludo, para xingar esse Sir George Leonard Staunton, racista de mercadoria, né? Não pode falar palavrão. Você é um bosta. Então, e aí então que a gente vê essa criação desse estereótipo, né, dizendo que como se pertence, é negada tanta coisa à população negra, e aí esse lazarento desgraçado dos infernos vai falar uma porra dessa. A escravidão não é determinada somente pela cor negra. Trata-se de uma herança funesta transmitida pela linhagem materna. No Rio de Janeiro, por exemplo, há escravos de todas as matizes entre o branco e o negro. Aqui ele acaba falando, funesta, algo lamentável que provoca tristeza. Né? Herança lamentável transmitida pela linhagem materna.
É tipo, trazendo a ideia de que você pega uma população negra, africana, escraviza ela, traz aqui para o Brasil. Seus descendentes, seus filhos, eles acabam sendo negros. A lei do ventre livre vai surgir só muitos anos depois. Mesmo assim não era tão respeitada, né? Que os filhos das pessoas escravizadas, elas nasceriam livres, elas não seriam escravas, né? Teoricamente, na prática acabavam sendo escravos também. Mas aqui ele diz que é transmitida, essa ideia da escravidão é transmitida pela herança, pela linhagem materna. Os filhos de mulheres negras, elas acabam sendo pessoas também escravizadas. Sendo que, como eu tinha explicado antes, muitos desses filhos, muitas dessas crianças eram crianças bastardas, filhos de senhores de engenho, brancos. Consequentemente, algumas dessas crianças, ainda que filhos de mulheres negras, nasciam com a pele mais clara. Nasciam muitas vezes brancas. Só que pelo fato de serem filhos de mulheres negras escravas, eles eram escravizados também. Essas crianças, ainda que brancas, por serem filhos de escravos, eram também escravos, mesmo sendo brancos. Então aí a gente já traz uma ideia sobre marginalização, sobre pobreza, né? Porque as cotas, elas não podem ser somente cotas raciais, tem que ser cotas sociais e tal. Mas tem uma minoria branca que é pobre, que nesse caso uma minoria branca escravizada. A grande maioria eram de pessoas negras, né? E pronto, aí ele continua, né, relativizando toda essa ideia de escravidão, esse sacana desse Sir George Leonard Staunton, que eu já tô ficando com raiva desse miserável lazarento desgraçado branco inglês. Então, ele diz que no Rio de Janeiro, por exemplo, é escravo de todas as matizes, todas as cores, entre o branco e o negro. Os africanos parecem naturalmente alegres e plenos de vivacidade. Eles acomodam-se facilmente à sua situação, gozam de todos os prazeres que lhes são permitidos e raramente usam álcool como antídoto contra o sofrimento ou como meio de abafar as reflexões suscitadas pelo seu estado. Meio que ele está dizendo assim que, porque africanos já se lenha completamente, já são escravizados, já estão lá lenhados, e ainda assim eles se mostram como pessoas felizes. Pare para imaginar, você já está com a vida toda desgramada, toda desgraçada. Tiram sua liberdade, te escravizaram, tiram sua liberdade, você tem acesso a alimento que é uma porcaria, trabalho forçado, isso, aquilo, outro. Já está todo desgraçado da vida. Quando você tem um momentinho de liberdade, você precisa extravasar de alguma forma. Então, vai tomar uma, vai comemorar, vai dançar, vai tentar esquecer um pouquinho dos seus problemas. E aí esse miserável lazarento desse Sir George Leonard Staunton olha para esse momento dessa população e fala assim: tá todo mundo feliz. O caramba. Ok, né? Ok, isso aqui é ok. O caramba, seu lazarento miserável dos infernos. Difícil, né? As grandes paixões dessa classe de indivíduos são a música e a dança. É comum encontrar no Rio de Janeiro cocheiros negros que, nos seus momentos de lazer, sentados nos bancos das carruagens que conduzem, aproveitam para tocar viola, né? Então, os violões assim, tá ali de boa, então, deixar o senhorzinho desgraçado, branco lá, em algum lugar, e eles ficam lá sentados esperando o senhor voltar, tocando o violão. Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Brincadeira, viu, gente?
A coroa portuguesa possui uma grande quantidade de escravos, 10.000 dos quais são empregados na exploração das minas de diamantes. Os conventos também possuem grande quantidade de escravos. Os beneditinos têm cerca de 1.000, trabalham em suas plantações. Você vê, a coroa portuguesa, o império, o rei, tinha lá vários escravos. Os conventos, ou seja, as igrejas, elas também tinham escravos. Então a igreja católica, principalmente o cristianismo naquela época, defendia a manutenção da própria escravidão. Os cristãos, católicos, jesuítas, evangélicos e tal, eles defendiam a própria escravidão porque era algo em benefício próprio deles. E esses escravos, os beneditinos principalmente aqui, como citado pelo Sir George Lawrence Salton, tinham cerca de 1.000 escravos que trabalhavam nas plantações deles. Zero. Os beneditinos têm a ocasião de observar que entre os escravos de tenra idade, os mulatos, frutos da união do negro com o branco, união o cacete, né, gente? Vocês sabem, união é relação sexual, estupro, muitas vezes. Os mulatos são dotados de mais inteligência e talento que os outros. Ó que desgrama. A ideia dos beneditinos, a ideia que existia naquela época é de que as relações entre... É o que a gente fala sobre a ideia do embranquecimento da sociedade, né? Que filhos de negros com negros geravam crianças negras burras. Só que se você começava a misturar esses genes, é o que a gente chama de eugenia, tá? Isso aí a gente vai em outro momento poder falar melhor a respeito disso. A ideia de eugenia é você tentar a todo custo acabar com essa população negra a partir da mistura entre negros e brancos. Porque você deixa de gerar pessoas pretas. Você começa a gerar pessoas mestiças, mulatas, misturadas. Então, você pega um mulato, um mestiço, com outro mestiço, você já tem uma linhagem de pessoas brancas acima deles. Eles já são descendentes de negros com brancos. Então, você começa a fazer essa mistura até o momento que passa a ter cada vez menos pessoas negras dentro daquela sociedade. É uma ideia de eugenia, de você apagar a história dessas pessoas pretas para poder manter somente aquilo que eles viam como uma raça superior. As pessoas brancas eram vistas como uma raça superior aos negros. Não é à toa que eles escravizaram justamente a população negra africana, né? Porque eles se viam, os europeus se viam como pessoas superiores às pessoas negras, né? Os brancos europeus se viam. Por isso que até hoje a gente vive dentro de uma sociedade que é extremamente racista. Porque essas pessoas brancas, esse rebanho de abestalhado, se veem como superiores às pessoas negras. Ó a história falando aqui. Ó a história falando aqui no livro, tá? Desgraça desse George Lawrence Salton. Então, eram vistos, isso defendido pela própria Igreja Católica. Tá vendo aqui, ó. Os cristãos, vamos seguir os ensinamentos de Deus. Para eles, Deus dizia que o negro é inferior. Só lembro do Marco Feliciano, aquele pastor evangélico que é deputado federal, dizendo assim: a África é um continente amaldiçoado. Por isso que a gente vê tanta desgraça acontecendo lá. Os europeus chegaram lá com essa ideia religiosa de Cristo, do cristianismo, e começou a escravizar o pessoal. E depois desse período de escravidão, transformando a América com seus índios em colônias europeias, quando eles viram que não estava dando mais certo aqui nas Américas pela luta da independência, começou o processo de neocolonialismo na África.
Os europeus, isso já no século XIX, desculpa, entre o século XIX e o século XX, já 1850, 1900, até 1950, 1960 mais ou menos, ao processo do neocolonialismo, que são os europeus chegando na África e diziam: olha, africanos, vocês são inferiores a gente, então a gente vai ajudar vocês a se desenvolverem, a se industrializarem, mas, claro, com a gente explorando vocês. Os europeus, novamente, querendo se dizer, os brancos europeus querendo se dizer superiores à população negra africana. Rebanho de sacana. E isso eles se utilizaram muito da ideia da religião, de Deus, do cristianismo. Ah, mas não é todo mundo assim não, tá? Há cristãos que são bons. Eles levaram essa ideia para poder explorar a população preta africana. Os padres têm instruído alguns desses meninos com especial cuidado, obtendo sucesso que julgam não estar longe o dia em que serão obrigados a enviar alguns deles para completarem a sua educação literária nas universidades portuguesas. Esses monges contaram-nos, cheios de orgulho, que um mulato tinha acabado de ser eleito para ocupar uma cadeira de ensino em Lisboa. 1792. Gente, tem uma série de perguntas aqui, 1 ao 7. Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Não, precisa fazer isso daqui não. Isso daqui a gente vai fazer depois. Mas eu vou finalizar a aula de hoje aqui na próxima aula, que ainda é essa semana, né? Na sexta-feira, salvo engano. Sexta-feira, próxima aula, eu finalizo esse capítulo, tá? É isso aí, galera. Valeu. Vamos finalizar aqui por hoje e é isso mesmo. Tchau.